O que fazer com as sobras da Santa Ceia? Nas igrejas evangélicas é feito a Santa Ceia uma vez por mês. E um problema que muitas enfrentam é: o que fazer com aquilo que sobra? Então, eu já ouvi muita gente falando que o certo é você jogar num rio, mas que seja em uma água corrente mesmo, viu? Ou tem que enterrar, ou tem que queimar tudo, mas que não pode de jeito nenhum deixar as crianças comerem, que não se deve comer aquilo que sobrar. E ou falam também outros tipos de coisas. Então aqui eu vou falar o que a Bíblia diz, o porquê de todo esse problema, e vou deixar no final 3 sugestões que você pode fazer para você não ter que lidar mais com isso. Então vamos lá. A Santa Ceia aparece, lá nos evangelhos, Jesus fazendo isso quando ele estava com os discípulos comemorando a Páscoa. Eu já vou falar depois apenas sobre a Páscoa. Mas Jesus, ele dá o significado para aquela data. A partir dali, eles têm que fazer isso. O motivo é que Jesus fala: fazer isto em memória de mim. É para que a gente lembre do sacrifício que Jesus ele fez por nós. Então, ele pega 2 elementos ali. O pão, que agora ele significa o corpo de Cristo, e o vinho, que ele simboliza, ele significa o sangue de Cristo. Só que Jesus, ele deixa claro: o pão, isto é o meu corpo, e no vinho ele fala: isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então, o que acontece é que muita gente defende que aquela substância não é apenas um símbolo, que ela realmente se transforma. Olha só, a Igreja Católica, que eles também fazem a ceia, eles acreditam na transubstanciação, que é o quê? Que aquelas substâncias, elas se transformam. Assim que você come ele, aquele pão, eles dão assim um outro nome, que eu não lembro agora. Ela deixa de ser um pão e se transforma no corpo de Cristo, em carne mesmo. E aquele vinho, ele se transforma no sangue, dentro de nós, aquilo quando a pessoa come. E já os evangélicos, a maioria, acredita mais naquilo que Lutero também e João Calvino também defendiam, que é a consubstanciação, que é o quê? Eles falavam que aquele pão e aquele vinho, ou no caso o suco de uva, continuam sendo aquela substância mesmo. Porém, já não é mais normal, ela se transforma, que junto com aqueles elementos também passa a ser o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, entendeu? Já não é um pão normal, vira algo diferente. Então, que os católicos falam na transubstanciação, que ela se transforma a substância. Já os evangélicos acreditam mais na consubstanciação. Aquela substância já não é mais a mesma, se torna algo diferente, algo junto. Entendeu? Parece complicado, mas na verdade é simples. Então vamos para o que a Bíblia diz. Eu vou começar lá na Páscoa, como eu falei. Em Êxodo 12, 10, ali Deus deixa claro, quando eles vão sair ali do Egito, que eles têm que pegar um cordeiro, juntar a família, tem que comer. Lá tem todo o passo a passo muito bem explicado. E uma coisa muito certa que Deus tinha mandado é: não pode sobrar nada. Aquilo que sobrar, Deus fala o que eles tinham que fazer. Então fala, olha, Êxodo 12, 10, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Acredito que é daí até que falam, que a Santa Ceia, aquilo que sobra você tem que queimar. Só que isso está falando sobre a Páscoa. Agora, lá no Novo Testamento, que já é uma outra coisa, um outro tipo de evento, que começou na Páscoa, ali com Jesus, mas dali a depois é um outro evento, Então, é falado tanto nos evangelhos, como também em Coríntios, Paulo fala, acho que a passagem mais assim ter conhecida e lida, ela tá em Coríntios. E ali, sabe o que ele fala para fazer com aquilo que sobra? Então não fala nada, não fala aquilo que você tem que fazer.
Então as pessoas ficam, o que eu faço com a sobra? Porque já não é um pão normal. Eu não posso dar para alguém, eu não posso jogar no lixo. Afinal de contas, a gente pega aquelas substâncias e a gente ora, apresenta a Deus e consagra. O que eu vou fazer? Eu vou orar desconsagrando, por acaso? Então é aí que está o problema, entende? O que a gente pode fazer então? Eu vou deixar aqui 3 sugestões do o que você pode fazer para não ter esse problema, porque senão, mesmo assim para que você fale, gente, é só um pão, joga fora, ou dá para alguém comer, que seja, às vezes fica daquela consciência meio assim, uma dúvida, afinal a gente orou, né, por aquilo assim, tá consagrando, e também às vezes alguém assim ali que da igreja para que pode ver e achar aquilo um absurdo. Nossa, vocês estão fazendo isso com a ceia, mas não é o corpo de Cristo, o sangue de Jesus? Então você vai assim até jogar fora, por exemplo? Então, vão aqui 3 assim as sugestões. Uma delas que eu já vi muita gente fazendo é contar exatamente quantas pessoas tem, colocar ali a quantidade certinha. Só que isso é complicado. Nessa tentativa de não sobrar nada, quem já trabalhou nessa parte de você ter que contar, é muito difícil dar certo. Sempre ou falta ou sobra alguns ali pouquinhos. É muito difícil fazer isso. Um outro jeito que hoje em dia muitas igrejas fazem eles compram pronto já um pacotinho que vem com um cálicezinho e o pãozinho junto. E isso ele pode ser guardado durante muito tempo. Então as pessoas pegam aquele, distribuem. O que sobrou, eles guardam novamente e usam para no próximo mês. O problema é que isso é muito caro. Esse assim que você compra pronto. É uma coisa até legal, só que o valor ali vai ficar impróprio para a maioria das igrejas. E a última coisa que eu achei muito interessante é o que fazem lá na igreja onde a gente vai. Eu percebi isso. A maioria das igrejas pegam, né, o pão, os cálices, primeiro apresentam a Deus, oram, e depois para que distribuem para todo mundo. E eu percebi que lá eles fazem diferente. Eles primeiro pegam, distribuem para todos e depois eles oram. Ou seja, só está orando e consagrando aquilo que já está nas mãos ali de cada um. Aquilo que sobrou ali, ele não foi orado. Ou seja, aquilo que você fizer com aquela sobra, assim, não vai ter dor assim para a consciência para que de ninguém. Aquilo não vai gerar uma polêmica, porque não foi orado consagrando. Essa eu achei uma sugestão ótima que eles fazem lá, assim, que todo mês. Algo muito simples. Olha só, ao invés de primeiro orar e depois ter a distribuição, eles fazem o contrário. Primeiro distribui e depois ora somente aquilo que já está ali na mão de cada um. Então, não gera polêmica, não gera as pessoas ficarem, meu Deus, você vai fazer isso com o que sobrou? Você pode fazer o que você quiser, afinal, aquilo não foi consagrado a Deus. Você tem, por acaso, alguma outra sugestão? Ou você acha que isso nem deveria ser conversado? Que isso, assim, que não importa? É mais aquilo que as pessoas acham, que aquilo realmente que não existe isso. Muitas pessoas defendem que não existe nem a transubstanciação e nem a consubstanciação. Que aquilo é um pão, aquilo é um suco de uva e ele é só um símbolo, que ele não muda de forma alguma essa substância. O que você acha? Eu quero muito te ouvir, deixa aqui nos comentários. Meu nome é Adriana Seabra, eu fico muito feliz de você ter estado até aqui. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.